repetidamente magoados pelas falhas das quais aparentemente não conseguimos nos livrar. Rezamos silenciosamente para encontrar coragem de abrir mão da procrastinação, dos gastos excessivos, do chocolate, dos ressentimentos, da língua afiada. No entanto, sucumbimos aos impulsos inferiores, sabotamos os desejos e negligenciamos o nosso futuro, na tentativa de esconder o descontentamento. Exibimos um rosto feliz? Reunimos forças? Mostramos a melhor expressão de está tudo bem. E continuamos a nos expressar de maneiras que minam a nossa autoestima e derrotam os nossos melhores planos. No decorrer da criação dos filhos, da busca do sucesso e da luta de economizar o suficiente para as férias ou a aposentadoria, as respostas para as mesmas perguntas que nos ajudam a crescer nos iludem. O profundo desejo de entendimento pessoal fica sepultado embaixo das notícias diárias. É isso que eu falei, né? Da indignação. Você fica com aquele sentimento, tipo assim, puta que pariu, né? Que merda! E que merda que aconteceu, né? Ou aquelas pessoas ainda mais drásticas, mais ainda que estão nesse caminho ainda para despertar. Fala assim, nossa, que merda de ser humano, né? Por isso que eu gosto do meu cachorro, por isso que eu gosto dos animais, né? Ué, você é um ser humano também. Então isso só mostra o quanto você também não gosta de você. Entende? Porque aquilo que a gente vê na vida é só um reflexo, é só uma projeção. É a vida te mostrando o que você precisa ajustar ainda por dentro, em algum nível, mais ou menos daquilo que você está experienciando na sua vida, sabe? E a gente precisa lembrar disso o tempo inteiro, porque do contrário, o piloto automático nos leva ao surto, a raiva, a explosão, a impaciência, a ansiedade, a depressão, entende? Porque a depressão é o passado, a ansiedade é o futuro, né? É estar, né? Com a cabeça. Então, aqui, um vizinho indignado, um cônjuge descontente ou uma criança fora dos trilhos irão literalmente sugar as horas do dia e o dinheiro disponível que você tem, enquanto confundem nossa mente, levando-nos a crer que jamais teremos qualquer coisa além do que já possuímos. A gente quer, mas lá no fundo aquela voz, né, a nossa mente ali fala assim, não, tá muito distante. Você já viu a sua idade? Você já viu o tempo? Você já viu? Acorda pra vida. Você nem dinheiro você tem. A tua mente tá tagarelando ali o tempo inteiro, entende? E se a gente não tá desperto o suficiente pra tá atento a essas vozes, a gente fica nesse emaranhado, a gente se confunde com isso e a gente se torna isso. Ou seja, não realizamos aquilo que a gente veio para ser e aquilo que a gente veio para ter. A repetição, olha só, gente, a repetição da nossa memória nociva pode nos atrair na direção de anos de aceitação demais dessa mesmice, ou seja, padrão, desperdiçando tempo com uma existência medíocre que fracassa na realização das próprias expectativas. E se sentimos que fomos enganados, nos tornamos vítimas do passado e desesperançados pelo que está por vir. Cínicos e céticos
Nos transformamos em presas do julgamento, optando por apontar o dedo para os outros em vez de olhar para dentro de nós mesmos e responder às nossas angústias. E eu não posso deixar de comentar aqui. Aquele programa aqui no YouTube, acho que chama Redcast, né? Aquele do debate, tipo, é contra ali 25, 30 pessoas, né? E eu tava vendo ontem eu já conhecia de algum lugar, assim, mas não seguia e tudo, até me fez seguir ela, né? Que inteligência, meu Deus, eu preciso estudar mais pra ser tão inteligente a esse ponto, assim, sabe? Não igual, do meu jeito, mas... A Pietra Bertolazzi, uma bonita, uma beleza... Ai, gente, eu não sei, tá? E 25 feios... Algo desse tipo, tá? Cara, como a gente tá nesse padrão assim repetitivo. Por que eu tô comentando disso? Porque como as pessoas não entendem. Elas não entendem, elas só entendem aquilo que elas querem entender, porque elas não desenvolveram a habilidade o suficiente para ter um entendimento mais amplo das coisas. Elas são muito repetitivas. É como se elas tivessem um cabresto mesmo. E não só desse episódio, tá? Outros também, mas em específico que tá mais fresco na minha memória, né? É como se tivesse um cabresto, assim, tipo... Ou como se estivesse no fundo do poço e aí você olha pra cima, você só enxerga uma rodela ali, né? Você tá no fundo do poço, você só vai enxergar aquilo. Você só enxerga aquela roda do céu ali. Só que o céu é imenso. Só que é aquilo. Tipo, bata o pé. É isso. Você tá errada. Aqui eu não tô falando que ela tá certa, ela tá errada. Mas tem muita coisa que ela falou que eu nunca tinha parado pra pensar e faz todo sentido. Até quando ela fala, por exemplo, que tatuagem... Aqui eu não vou causar polêmica, não. É só um comentário, tá? Que enfim, ela lá falou... E isso me causou uma reflexão. Porque, de fato, é verdade. Eu já tinha parado pra pensar nisso. A maioria das minhas tatuagens, por exemplo, eu tenho tatuagem... É para autoafirmação. Para se para mostrar. Para mostrar. Porque do contrário, eu escrevi no papel. Para mim, é para mim, não é para os outros. A maioria, não vou dizer todas aqui, entendeu? Mas quando a gente tem isso bem resolvido dentro da gente, a gente não precisa mostrar, entende? É só um parênteses aqui, tá? Porque o estudo é comentado, tá? Então, voltando aqui, a natureza robótica do nosso eu egocêntrico surge para nos ajudar a superar os sentimentos de insegurança e vergonha, afirmando a nossa inocência ou proclamando nossas diferenças. Tá entendendo? O ego. E ela falou muito disso. Faz todo sentido. Eu nunca parei naquela perspectiva. Tá entendendo? Pode ser muito óbvio pra você, sabe? Mas é daquele jeito. Sabe quando... Nossa, mas eu já sei disso. E de fato eu já sabia ali disso. Mas nunca parei pra pensar daquele jeito ali que ela falou. É como muitas pessoas às vezes são atendidas comigo e ela fala, nossa, Stephanie, eu já sabia disso, tipo, não sei quem tinha falado, tal terapia, tal, tinha falado, mas desse jeito que você falou, me despertou algo diferente. Que mudou isso, e aí vem, né? Depois as mudanças aí, né? Só fluindo. Mas é sobre isso, sabe? Despertou diferente, tá? E aí, olha aqui, pensamos que se ao menos conseguíssemos mudar aquela pessoa ou aquela coisa, nos sentiríamos melhor.
Acreditamos que se lidarmos com uma questão que nos mantém aborrecidos ou conseguirmos aquilo que vimos tentando alcançar, seremos felizes. Em vez de dedicar um tempo a levantar o véu que se coloca entre quem julgamos ser e quem realmente queremos ser. Quem você julga ser e quem você realmente quer ser. Tá entendendo? É isso que conflita muito, gente. E que a gente fica carregando esse peso. E como tá pesado, é difícil andar. Por isso que às vezes demora. Uau! Permitimos que a vida ilusória de um eu existente apenas em nossa mente assuma o controle. Tá só aqui. Eu não posso, eu não consigo, vou tentar, não sou boa o suficiente, não tenho dinheiro, não isso, aquilo. O problema com essa abordagem da vida é que ela nos impede de descobrir o nosso verdadeiro eu. E isso põe em perigo as áreas mais importantes da vida. Quando estamos ocupados em nos proteger dos demônios que espreitam na escuridão, deixamos de nos sentir contentes, realizados e profundamente ligados àqueles que amamos. Decididos a ocultar a metade obscura da nossa natureza humana, falhamos na obtenção do nosso pleno potencial e na experiência profunda da riqueza da vida. Tá entendendo? Tá entendendo a profundidade disso aqui? Respira fundo, abra teu coração, sabe? Peça para sua centelha divina pelo caminho de menor resistência, sabe? Eu fluo com a vida com facilidade, sem esforço. Eu fluo com este momento agora. Eu não resisto ao que a vida está me mostrando agora. Afirme isso para você, para que você se abra, abra a tua consciência para todo esse conhecimento, sabe? Nascemos plenos, no entanto, a maioria de nós vive como um ser humano parcial. Cada um de nós tem capacidade de ser uma parte importante do todo. Somos capazes de tornar esse mundo um lugar melhor do que encontramos. Somos destinados ao descobrimento da nossa natureza genuína, o estado de ser no qual somos inspirados por nós mesmos. Iluminados e motivados por quem somos. Somos destinados a superar a adversidade e manifestar a versão maior da nossa alma individual. Não uma versão de um eu que nasceu da fantasia. Fantasias imensas da nossa vida surgem da dor do nosso potencial não realizado. Mas sonhos verdadeiros são uma realidade pela qual estamos dispostos a trabalhar, lutar, ficar acordados até tarde. Esse é um futuro que está ao nosso alcance. E só há uma coisa que pode nos roubar esse futuro. E essa coisa é a nossa sombra. O lado obscuro, os segredos, os sentimentos reprimidos e os impulsos ocultos. Tá entendendo? Não posso deixar de falar que o meu trabalho é fundamental para isso aqui, ó. É justamente essa clareza que você tem, ó. A sua sombra, o lado obscuro, os segredos, os sentimentos reprimidos e os impulsos ocultos. Putz. Pra quem tá aqui, acompanha na íntegra, tá? Tá na playlist do meu canal no YouTube. Na Rede Vizinha. Pode falar o nome do canal, né? Na Rede Vizinha.